Está começando mais uma live. Prazer. Hoje a gente vai conversar com a Alessandra Roscoe, uma escritora fantástica de literatura para infância, que eu tenho o enorme prazer da gente poder conversar e trocar uma ideia sobre leitura para bebês. Vai ser incrível. A Alessandra acabou de entrar aqui e a gente muito feliz de receber a Alessandra aqui, uma querida amiga de Uberaba, que mora em Brasília. Meu querido, Oi, Ale! Que prazer ter você aqui na minha casa. pois é, e você na minha, né? Que delícia isso! Que coisa boa, Ale. Estou muito feliz, viu, em receber você nessa live para a gente poder conversar sobre leitura para bebês, infância, cultura, Unidunilê para todas as letras, né? Projetos que Ah, você tem se dedicado. Estou super, super feliz de receber você aqui. eu também estou muito feliz. Sempre uma alegria muito grande conversar com você, uma pessoa tão querida e que sonha tantos sonhos junto comigo também, né, Fabinho? Eu estou muito feliz também, acho que vai ser uma conversa boa. Mas, ó, estou nervosa, live não é minha Não, praia, não. não tem porquê. Você sabe o que eu estava lembrando, Ale? Eu já vou te apresentar. As pessoas estão entrando aqui, eu já vou te apresentar. Você é de Uberaba, né, mas mora muito tempo em Brasília, é jornalista de formação, mas foi cooptada para literatura para infância e juventude, né? E a gente, enfim, é um casamento muito feliz, porque me parece que você se identifica muito com esse lugar da infância, como mãe, como escritora, e isso é muito potente. Você teve alguns livros, são quase 40 livros, né, Lê, que você tem? Já? São 45. Tem mais 45 dois em livros. processo de finalização, três em processo de finalização, mas já tem 45. Alguns já saíram, né? A editora não refez, eu estou tentando ver se vai para outra casa ou não, mas tem Mas assim, já, ativos, eu acho que tem uns 40. mas já tem aí uma estrada longa, né? Na literatura para infância e juventude, alguns livros traduzidos já para outros idiomas, já tem livro que foi adaptado para cinema, né? E foi Pois finalista é, do o Jabuti, primeiro. com um livro lindo feito por você, escrito por você e ilustrado pelo Alexandre Rampazzo, né? Sim, sim, foi um presente, é o Caixinha de Guardar o Tempo, Que é um livro que foi super finalista. poético, tanto na palavra escrita como nas imagens, né, do Alexandre Rampazzo, um presente assim para a literatura. Eu E na adoro. verdade, eu te chamei aqui, Ale, porque enquanto eu estava lendo algumas obras de literatura, porque nesse momento em que a gente fica em casa, é o momento em que a gente vai revisitando tanto as literaturas que a gente já tinha lido, como outras literaturas que de fato a gente tinha muita vontade de ler e não tinha tido tempo ainda. E eu tenho tido alguns contatos com literatura para criança, alguns autores teóricos que falam sobre a importância da leitura para bebês, para leitura materna, né, para esses bebês, não necessariamente da mãe para a criança, mas também uma leitura parental, uma leitura de tia, de avó, de parentes próximos a essa criança, da professora, o quanto isso é importante para o processo de desenvolvimento e também de intuição, de percepção desse bebê. E aí eu lembrei que em 2018, não foi? Você me convidou para a Unidunilê, todas as letras. Sim, sim. Eu Você confirmei estava minha. no projeto. Eu estava no projeto, estava quase indo para Brasília para abraçar o projeto, mas aí eu tive algumas questões pessoais, eu tive que declinar. E o Alexandre Rampazzo foi no meu lugar. E aí eu Pois é. fui revisitando o projeto e fui lendo e fui me animando e fui retomando a tua obra. E eu disse, ai caramba, eu acho que é o momento de chamar a Alessandra para a gente conversar sobre literatura para bebê, porque é um momento em que as mães estão com as crianças em casa, né, Lê? Exatamente. Eu acho, Fábio, o meu processo foi muito intuitivo, né? Eu comecei a mexer com leitura para barriga quando eu estava grávida da Bia, que hoje está com 20, vai fazer 22 anos.
E eu fazia parte de um grupo que queria trabalhar um parto natural, e isso você precisava brigar para ter um parto natural em 1998, por incrível que pareça. E uma das mães falou que queria envolver o marido, que ela falou, eu já estou na minha terceira gravidez e o marido só sente que é pai quando pega o menino no colo. E eu acho tão importante esse momento da barriga, da gestação, né? Já tem um ser, um coração batendo aqui, e ele já é pai. E na hora eu falei, vamos criar um clube de leitura, né? E o povo me olhou com uma cara assim, muito, muito, né? Sem entender que maluca é essa que vem falar em ler para uma barriga, né? O pai não queria nem participar da gestação, quanto mais, né, pensar na leitura. E para mim, a leitura na primeira infância, ela é nutrição emocional. A primeira coisa, né? Então, assim, quando eu criei o projeto, que eu falei, vou dar um nome, era aleitamento, né? Era aletramento fraterno. E eu até contei isso para você, que eu amamentei 6 anos da minha vida, né? Foi incrível, foi maravilhoso, mas tinha dias que eu estava completamente esgotada. E naquele momento que o bebê acordava para mamar, a única coisa que eu pensava, eu falei assim, se eu pudesse destarrachar o peito, entregar para o Orlando, porque eu estou esgotada. E ele poderia fazer, mas não pode. Mas no aletramento, qualquer um que tenha uma voz afetiva pode oferecer esse alimento emocional, né? E eu defendo muito isso, essa coisa da leitura, e da leitura como vínculo afetivo e como forma de criar aquele sujeito imaginativo, que é o bebê, né? O que é muito bonito, essa imagem do alimento enquanto histórias mesmo, né? O alimento propriamente dito, que a mãe alimenta esse filho, mas ela também nutre esse filho de uma série de outros elementos, apresentando a vida para essa criança, né? O primeiro contato, esse primeiro contato da maternidade, né, da barriga, dessa leitura, imagino que é um momento muito poético e muito emocionante para esse momento da gestação, né? E para mim era assim, nas minhas 3 gestações, meus 3 filhos são leitores desde o ventre, e era um momento que eu me sentia assim, você faz milhões de coisas, mas aquele momento era meu e do bebê, né? E a avó... Desculpa, Lei, e quando você faz essa transposição para curadoria e para coordenação de um projeto como o Unidunilê, Todas as Letras, em que você tem uma das etapas desse projeto, porque são 9 etapas, né? 9 etapas lindíssimas, que você leva a literatura para diversos, digamos assim, diversas faixas etárias, diversos públicos, diversas culturas, né? Porque me parece que é um projeto que vai para a periferia, que tem um momento do festival, mas tem esse momento do contagiar o outro por meio desse levar o livro, levar a leitura, não propriamente a leitura escrita, mas a leitura mais ampla, né, dessa história toda, que é desse barato que é o mediar a leitura. Eu peguei um trechinho seu aqui, que você fala em um dos vídeos, que você diz que no projeto, aqui a leitura é feita em pipa, a gente empina sonho, a gente empina verso, a gente canta, a gente dança o livro, o que me parece que é um trânsito em diversas linguagens, tendo o livro como o pontapé inicial. Como é pensar, por exemplo, o aletramento materno? Como é pensar essa programação para criança muito pequena e também para essa mãe gestante que está aproveitando esse momento para apresentar essas linguagens para seus filhos? Eu acho que fala muito, Fábio, essa ideia do festival, da arte em si, né? Não é só a literatura. Eu acho que a arte ela tem essa capacidade de unir as linguagens todas para uma experiência estética, né? E a leitura, no meu entender, antes de qualquer coisa, assim, muita gente entende como ferramenta pedagógica, pode funcionar, mas antes de tudo é experiência estética. E no festival, o que a gente pensa, eu digo que o festival ele forma leitores, porque ele vai onde realmente, o Unidunilê vai onde não tem leitor, onde as pessoas não têm, e por falta de
de opção mesmo. Elas não têm livro, elas não têm quem leia, elas não têm acesso, elas se acham, por não serem letradas, por serem... Então, assim, a gente faz formação com um grupo que está em alfabetização de idosos. Eles não sabem escrever o próprio nome, mas eles leem, né? Eles são pescadores que leem o céu, e essa ideia de trazer uma bailarina, né? Na edição de 2018, a gente trouxe uma bailarina bielorrussa que veio dançar os livros. E isso foi um impacto muito grande naquela coisa assim, mas como assim dançar? Eu falei, mas o bebê lê os gestos, né? O bebê, a primeira coisa que o bebê lê, o primeiro livro do bebê é a voz de quem cuida e o rosto, né? Então, ele, a partir daquela leitura, ele vai construindo a sua própria leitura de mundo. Né? Então, muita gente fala assim, mas como é que você lê? Você lê livro com texto? Eu falei, eu faço questão de ter as duas coisas. Não digo que tenha que ter sempre o texto. Né? E quando a gente fez a nossa formação lá em Portugal, na SAMP, na Sociedade Artística Musical de Pousos, todo mundo dizia assim, quando entra a palavra, você para de prestar atenção no som, porque você presta atenção no que a palavra conta, na história que a palavra conta. E a SAMP, ela é muito focada na questão da música, na música na primeira infância. E a gente fez uma troca muito bacana, porque eles viram o quanto uma coisa está ligada com a outra, o quanto uma linguagem conversa com a outra. Né? E eu digo que assim, você lê com a criança que não sabe ler ainda, que não sabe nem falar. Eu falei, mas antes de aprender a falar, a criança ouviu para ter a própria voz. Né? Então, é a partir da fala, é a partir da leitura do outro que ela cria a sua própria leitura. Então, eu digo, desculpa. Não, imagina. Pode falar, eu Lê. leio sempre em voz alta e assim, no Uniduniler, quando eu fui fazer o guia do Uniduniler, tem algumas histórias interessantes. E uma delas foi de um menino que pegou um livro daqueles que você enfia o dedo e tem um dedoche. Né? E ele ficou com aquele livro o tempo inteiro. E como é que funcionava o Uniduniler? Cada criança sentava com o pai na hora de ir embora, numa terça, sentava, a gente abria a mala dos livros, eles escolhiam os livros que eles iam levar para casa, mas eles faziam um momento de leitura ali mesmo, no chão da creche. E esse menino tinha 1 ano e meio, alguma coisa assim, e ele pegou esse livro e ficou o tempo inteiro com esse livro. Aí eu falei, é esse que você quer levar? Ele falou, não, esse aqui eu brinquei aqui. Agora eu quero um com muita palavra para o meu pai e minha mãe ficarem muito tempo comigo na hora da leitura. Então ele sabia que se fosse um livro que não tinha, um livro de imagem, um livro, né, ele falou, não, eu quero um com muita palavra. Né? Então essa identidade. O que traz duas coisas nessa tua fala, né, Lê? Primeiro, um respeito muito grande às escolhas das crianças e uma relação de horizontalidade muito grande, né? De pensar essa criança como um ser pensante, como alguém humano capaz também de fazer escolhas a partir dos estímulos que a gente dá para ela. E me veio uma questão relacionada aos bebês, que eles estão sempre em movimento, né? Então, talvez seja muito ilógico pensar nessa leitura para bebês como uma leitura estática, uma leitura que não tem movimento, uma leitura que não traz essas cores do gestual, né, da palavra, mas também da imagem, né, das narrativas que a gente tem em nossos corpos, né? Porque o bebê ele tem uma narrativa própria, uma narrativa de descoberta a partir dos seus movimentos, do seu experimento, do seu paladar, né, da sua escuta. Então isso é muito bacana que você está falando, porque isso tem uma relação muito incrível com a criança no seu processo de descoberta. Sim, não, e todo esse processo da criança, né, de entender aquilo como algo prazeroso, e eu acho que assim, no Uniduniler a gente sempre buscou essa autonomia que os pais às vezes não entendiam. Né? Então teve muito pai que assim, ele queria escolher o livro, e tem uma história muito bacana com o livro do André, com Margarida do André, que teve, e assim, era sempre semanal, né? O nosso encontro era terça ou quarta, mas uma vez por semana. E esse menino tinha 2 anos, 2 anos e meio, Tomás, e ele, durante 33 semanas, ele pegou o Margarida. E ele tirava o Margarida da sacolinha, porque eles penduravam no pescoço, era maior que eles a sacola, né? Ele tirava a sacolinha, ele tirava o livro da sacolinha, olhava para ver se não tinha ninguém perto, ele colocava na mala e tirava de novo e guardava. E aí, nessa 33ª semana, a Anitta, a mãe dele, falou assim, não, Tomás, não tem condição, você já leu Margarida para a mãe, para o papagaio, para o cachorro, para todo mundo. Tem tanto livro, olha quanto livro você tem aí.
Aí ele olhou para mim quase chorando, e falou assim, Alessandra, fala para ela que eu preciso levar de novo. E eu falei, mas você vem cá e me conta, por que que você precisa levar o Margarida de novo? Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, porque eu preciso ter certeza que a Margarida vai entrar no rio. E ele não tinha aquela certeza ainda, né? Então, O que aquela é coisa da incrível, né? incrível, é incrível. E assim, a Anitta ficou sem palavras ali também, porque ela percebeu que no processo da elaboração dele, daquela história toda, a história, ele não tinha certeza ainda. Ele viu, ele reviu, ele viu outras vezes, mas ele queria ter certeza. Então, a história da repetição. Falei, por isso que meu processo vai. Eu fui estudar isso depois, mas primeiro eu vivenciei. Então, muito da história do Unidunilê, dos projetos todos, começaram empiricamente. E aí você acha lá em Vygotsky a importância do brincar, de trazer a relação com aquilo a partir da brincadeira, como você transita no simbólico, né? E como eles... E assim, é incrível, isso no festival a gente vê uma criança que de 0 a 3 ela tem uma atitude, se eu pego uma chaleira ou qualquer objeto e falo, olha, isso aqui é um elefante, aquela criança com 3 anos de idade vai acreditar piamente que aquela chaleira é um elefante. Né? O menino com 5, 6 anos, ele já vai ficar ressabiado e já vai falar assim, eu acho que ela está querendo brincar comigo, isso aqui não é um elefante, eu sei que não é um elefante. Né? E a capacidade que a primeira infância tem de atuar com os símbolos, de brincar com o real, concreto, o simbólico e o imaginário é incrível. E isso a gente precisa aproveitar nos livros, né? E eu acho que evoluímos muito, assim, a nossa literatura hoje, antes o que a gente achava de livro para o bebê era aquela coisa simplória, né? Assim, desmerecendo todo o potencial que tem uma criança desde sempre, um bebê. O que é uma pena, né? Porque, como você está falando, as crianças elas têm uma capacidade de transgressão muito maior do que os adultos, né? O objeto brinquedo nunca é o mesmo brinquedo que o adulto está vendo. A criança é capaz de transformar um copo numa nave espacial. Então, essa brincadeira que a criança faz, justamente porque ela não ainda, primeiro, pensando na primeira infância, ela não nomeou, né, ela não deu nome a esses objetos, é justamente essa capacidade que ela tem de fazer as transgressões necessárias para que ela possa brincar com esses objetos, né? E a gente, enquanto adulto, vai encaixotando, né? A gente vai dizendo, olha um copo, olha um trem. Eu tenho um amigo que ele fala que os bebês nascem poetas e os poetas morrem bebês. Porque esse olhar de poesia que os bebês têm, a gente vai crescendo e vai perdendo, né? Alguns conseguem manter. E semana passada eu li um artigo do Gregório do Vivier na Folha, que ele, falando desse tempo de pandemia, que a filha pediu para ir para a praia. E que ele ficava tentando dar desculpa, explicar que não podia, até que ele resolveu criar uma praia no tapete da casa. Né? É lindo o artigo, assim, eu recomendo quem não leu, leia, porque essa coisa da invenção... E a menina trouxe protetor solar, óculos, e eles tiveram um dia maravilhoso na praia do tapete da sala. Então, essa capacidade que as crianças têm, que os pequenos têm, de reinventar, de ressignificar, né? Cada coisa, e isso é muito importante para esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Muitos pais se descobrindo pais, né? Assim, nossa, eu não sabia que meu filho, né? Que ele tinha estas necessidades, né? Assim, esse tempo da gente estar em casa, da gente estar junto, é um tempo também de ressignificar a nossa relação com as crianças, né? E o nosso olhar, o quanto a gente aprende com eles. E isso independe, Ale, das condições econômicas, né? Porque as crianças, Sim. mesmo as crianças em situações de mais vulnerabilidade, a gente percebe que elas também encontram perspectivas na fantasia. É claro que a gente não quer criança em vulnerabilidade, é claro que a gente quer criança em lugares seguros, mas mesmo as crianças que estão em situações de muita pobreza, elas conseguem encontrar também caminhos para essa fantasia. E muitas vezes as crianças... Conta, né? E o contrário também.
é real, né? Muitas vezes a criança ela tem uma série de elementos, de tecnologia, de informação, e ela é tolhida o tempo inteiro de desenvolver essa perspectiva mais imaginativa, mais fantasiosa. O que, na verdade, a gente está falando é que essa experiência do brincar, do imaginar, ela pode e deve ser estimulada, porque isso faz parte da criança enquanto sua imaterialidade, né? Sim, Enquanto a sua ancestralidade. exato, e isso é muito importante. Assim, o Caixinha de Guardar o Tempo, que é o livro que eu fiz com o Rampazzo, ele me permitiu viajar pelas histórias da questão das memórias, né? Na questão das memórias das pessoas. Trabalho com idoso, trabalho com gente em hospital, e o Caixinha, ele traz essa questão mas memória, bebê tem memória? Mas tem, e tem muita, e tem memória ancestral, e tem memória futura. Né? Tem uma coisa assim que a gente não consegue entender de coisas que eles elaboram primeiro no mundo da fantasia e depois lidam com aquilo de uma maneira mais leve, né? Eu diria. Eu acho que em todas as formações, principalmente com o professor que eu tenho feito, desse processo da leitura com bebê, quando eu pergunto o que é um bebê para vocês, assim, mas sempre sai a clássica, uma página em branco. Né? E é tudo que os bebês não são, né? Eles têm toda, assim, a neurociência prova que a gente aprende mais do 0 aos 3 do que dos 3 aos 90, né? E essa capacidade está sendo colocada assim. Eu sou do tempo, minhas tias, quando eu tive meus filhos, falaram assim: não, se enrola e deixa que o bebê precisa ficar seguro, e que a segurança é isso, é enrolar. Então não deixa mexer, não deixa descobrir. Eu falei, nossa, eu botava 1000 coisas no berço, né? Nós está estimulando demais esse menino. Então essa coisa assim, era descobrir, você está descobrindo o seu mundo, você tem movimento, né? Então Porque tem conquista, né, Lê? Porque isso é sim, conquista, desafio. né? Uma criança que não tem desafio, um bebê que não tem desafios, é um bebê que de fato não vai conseguir dar conta de experimentar o mundo. Então esses estímulos, imagina, pegar um pano e simplesmente mobilizar uma criança que está em pleno movimento, o próprio organismo dela, né, o próprio crescimento dela no ventre. Então você realizar esse tipo de ação é você tolher a possibilidade dela descobrir o mundo, dela tatear, dela cheirar, dela pegar, dela sentir a brisa. Olha que coisa, né? O quanto os adultos, de fato, precisam entender o bebê e entender essa criança como um ser humano capaz também de dar conta de diversos desafios, né? Não, e assim, você vê que muito, até assim, o que se publica, às vezes a gente tem uma trava na própria editora. A editora quer publicar livro para bebê, porque agora tem, né, as compras incluem, né, os clubes de leitura, então teve um boom de todo mundo escreve para bebê, todo mundo faz livro para bebê, mas as pessoas não entendem. Então, assim, eu tive uma discussão grande com uma editora agora que está terminando a coleção do Experimente a Palavra, e no texto do Pintinho, né, que vem da música do Pintinho, que é do Tato, do Pintinho Amarelinho, eu não queria um pintinho. Eu não queria um pintinho, eu queria uma pena. Que é aquela coisa de você enxergar o voo, né, onde não é na asa. Isso o bebê tem capacidade. E foi muito assim, foi um processo para que a gente conseguisse fazer dessa forma. E assim, mas isso o bebê precisa ver, precisa ter um rosto de outro Imagina! bebê. Não, ele cria, Imagina. né? Então, assim, também... eu descaracterizei a coleção, porque saíram os 3 primeiros da coleção e esse vai sair completamente diferente. Porque esse foi uma coisa assim, de um processo de mostrar, olha só, vamos arriscar, vamos desafiar, fazer uma coisa que eu acho que vai funcionar e que eu já fiz assim, eu já vi que funcionou antes de ter o livro. Né? Então o livro trabalhar um pouco essa subjetividade que é tão incrível nos bebês. E é incrível você falar isso, Ale, porque me vem na mente também esse lugar do mediador de leitura, né? Porque o mediador de leitura, na minha concepção, não é aquele que entrega tudo pronto, ou aquele que espera a criança descobrir sozinha,
mas é aquele que vai constituindo espaços de aprendizagem ou de experimentos para que a criança possa se sentir à vontade para descobrir, para conquistar esse espaço também. E aí você falando sobre essa questão da pena, eu pensei o quanto é importante mudar o pintinho para a pena, porque isso também se remete aos sentidos, né? A leveza, né? Essa pena voando, essa pena sendo ressignificada não apenas pelo olhar, né? Pela estética do olhar, mas possibilitando também o contato com essa gestualidade, com essa corporeidade do bebê e a compreensão também desses sentidos diversos que o bebê tem. Porque o bebê não tem só o olhar, né? O bebê ele tem, não só o bebê, né? Mas as crianças. É todo mundo. A e pena... até de você permitir, como mediador, se você tem o pintinho ali, você tem o pintinho, e depois concreto, eu vou até contar, né, uma história também. E assim, que os bebês me ensinaram também, que eu vou contar aqui da coleção Bicho Não. Mas se você tem a pena, você tem a possibilidade de brincar com o objeto, de tornar a leitura sensorial também. Né? Então a mãe, a professora, ou quem estiver lendo com aquele bebê, pode brincar e inventar uma pena na ponta do dedo. Né? Então todas essas possibilidades, eu acho que o livro para bebê tem que ter. Na coleção Bicho Não, quando eu estava finalizando, a Anabela Lopes, que fez as ilustrações, né, eu brinco com o som das palavras, das vogais. Né? Então cada livro traz o som de o texto, e um bicho que não faz alguma coisa, ou que não quer alguma coisa. Esse saiu por qual editora, Lê? Pela Edelbra, de Porto Alegre. Pela Edelbra, de Porto Alegre. Vai ter uma ação agora, que a Edelbra parece que vai... Nós estamos bolando aí na pandemia, a Edelbra vai disponibilizar a coleção online, vai liberar algumas leituras, muito legal. E quando a gente estava finalizando, eu recebi a capa, né, do Jabuti, e quando eu vi, eu falei, ixi, será que eu não me expressei direito? E a Luísa pequena, minha Luísa tinha 2, 3 anos. E aí eu falei, será que a Anabela entendeu que era Juriti e não era Jabuti? Aí eu conversando, aí eu vi a Luísa perto, aí a Luísa falou assim, mamãe, não, você não está entendendo, você está vendo só meia, olha só. Sim, tem as 4 patinhas. Ela abriu o livro. Que fantástico. Ela tinha 2 anos de idade. E ela falou, e tem mais. Isso não é um jabuti, é um desenho de jabuti. Né? Então, a gente adulto vem com aquela coisa, jabuti tem que ter o casco deitado, não, né? Com que a gente foi encaixotado a vida inteira e a gente passa isso para eles. Então, isso que eu falei, gente, aprende muito. Porque isso tem relação com o próprio código escrito, né? A partir do momento que a gente vai nomeando as coisas e vai racionalizando por meio da linguagem, a gente vai abrindo mão também dessas intuições, dessas percepções que a criança muito pequena tem, porque ela não domina o código escrito. Agora, como é para você, Ale? Porque assim, eu percebo que nos teus textos tem uma relação, por exemplo, com a musicalidade. Né, com essa poética da palavra, essa brincadeira sonora. Muitas vezes você constrói alguns textos que já têm referência na cultura popular, né, na musicalidade popular. Como é essa escolha da palavra para os bebês, para as crianças menores? Eu acho que vem, assim, a primeira leitura, o primeiro livro é a voz. Na barriga, aos 4 meses de gestação, o primeiro livro do bebê é a voz da mãe. Né? E que aí, com o letramento fraterno, eu falo, se o pai lê, se o irmão lê, vai ser também a voz do irmão, a voz do pai, que vai fazendo aquele conjunto de vozes afetivas. Né? Eu sempre tive uma relação com a música muito, que eu acho, e que eu defendo que com a leitura literária deva ser igual, porque eu sempre tive, eu não sei tocar, eu não sei nada de música, eu não sei ler uma partitura, eu não sei, e eu componho. E eu fui criada numa casa com piano aberto. Né? Então eu digo essa possibilidade que eu tive de brincar nas teclas do piano e de não ter medo de colocar para fora. Né? Então eu ouvi muito, assim, eu sempre cantei muito, eu sempre tive pessoas que cantaram, e isso veio sempre efervescendo mesmo, a palavra rítmica. Né, a palavra, e a voz, e aí muita gente me fala, mas eu não sei cantar, eu não sei
Mas você cantou para o seu filho dormir. Não tem a menor dúvida que você cantou para um sobrinho, né? Então a gente tem essa voz, e que essa voz é diferente da voz da fala, né? Quando a gente lê um livro, quando a gente canta uma cantiga, quando a gente conta uma história, a nossa voz é diferente. Por mais que você nunca fiz curso de impostação, nada disso, mas a voz é diferente, né? E isso a criança percebe, o bebê percebe. É que a gente tem que Então, perder o medo de falar com essa criança interna da gente, né? sim, De se arriscar sim, mesmo, porque muitas vezes esse adultismo que a gente vai assumir desse lugar tão sério da vida vai também nos engessando da possibilidade de dialogar com aquilo que a gente foi e que continua na e eu gente. acho, exatamente, e eu acho até mais, a gente que tem a oportunidade de trabalhar com o Luciano Pontes contou que quando ele veio, ele disse, mas assim, eu assistir o Luciano contando uma história com papel para as crianças especiais, eram bebês e bebês com necessidades especiais, misturados com as crianças, então assim, foi uma coisa extremamente potente. Era só uma folha de papel, uma caixinha e a voz. E ele se colocando, sem medo. Agora, sim, é sempre quem trabalha com bebê, seja no teatro, seja. Está se arriscando na beira de um abismo, porque eles são muito verdadeiros. Né? E E o que acho que o eles caminho. falam, o que eles colocam. Desculpa, Lê. Pode concluir, Não, desculpa. o que eles colocam é a pura. É assim, o que eu acho essencial num trabalho com bebês, um trabalho artístico com bebê, é a verdade. Né? Se você vem inventar uma coisa, se você, assim, a verdade e a emoção verdadeira. A gente precisa ser muito sincero com o que a gente coloca, com o que a gente quer partilhar. E muita gente que trabalha com bebê, com primeira infância, não ouve. A gente precisa de uma escuta muito atenta, daquele que balbucia, mas que ele tem um gestual, que ele tem todo um trabalho mesmo, e, e que é diferente, que a gente precisa estar atento. Eu aprendo muito, né? Eu contemplo muito esse estar presente de um bebê quando ele está numa ação de leitura comigo. Eu adoro isso que você fala, porque tenho defendido a importância da escuta. A gente está num momento em que as pessoas falam muito, e muitas vezes elas falam muito sem se escutarem, né? Elas não se escutam, mas elas têm a necessidade de falar, falar, falar. E a importância da escuta, ela está na relação de alteridade, né? É quando eu entendo que o outro também faz parte de mim e o outro merece um respeito, independente dele ter a mesma faixa etária que eu, independente dele ter a mesma raça que eu, dele ter as mesmas escolhas que eu, mas o outro precisa existir. E ele não existe porque eu dou autoridade para esse outro existir. Ele existe porque ele existe porque ele é tão importante. Então, quando a gente olha para crianças muito pequenas e quando a gente olha para crianças maiores e a gente abre essa escuta, é justamente essa possibilidade da gente dizer para o outro da potência dela, né? Porque a criança pequena e a criança grande, elas são muito potentes, mas o adulto muitas vezes as oprime, não dando escuta para essa potência. E eu acho que em toda arte é importante a gente pensar nesse espaço do outro, né? E o livro é muito isso. Você escreve um livro, você publica um livro, mas quando ele chega na mão do leitor, ele é outro livro. E nesse momento de leitura também, eu acho que em tudo, na arte, no teatro para bebês, que eu acompanho muito aqui, eu vi que o Gabriel Guirá está aí, que é um poeta incrível, que escreveu uma história de uma menina que acorda abraçada com um sonho. Né? Ele teve no festival também, esse lugar o espaço para que ele, leitor, se coloque também, né? E se desafie naquela história, né? E se encontre naquele espaço que é o olhar do outro, que é alguém escreveu, mas aquilo diz tanto para ele, aquilo faz tanto sentido no cotidiano dele, e isso é importante a gente ter atento também, a gente estar atento, porque muitas vezes a gente escreve para nossa criança, né? Eu vejo muita coisa assim, nossa, uma nostalgia de uma infância que não faz o menor sentido para aquela criança de hoje. Né? Não digo que a gente não tenha que resgatar esses passados, trazer mas assim, você escreve para a criança, você está falando
com a criança, você está ouvindo a criança. Isso a gente precisa ter muito. Então, o livro para bebê precisa ser para o bebê. É Né? diferente de falar com a criança e falar para a criança, né? Ou falar de Sim, criança. totalmente. Falar de Sim, criança é totalmente. diferente de falar com a criança. Então, quando a Sim, gente escreve, e aí eu me coloco nesse lugar de escritor de literatura para a infância e juventude também, ao escrever, a gente precisa, de fato, respeitar esse lugar. E esse lugar que muitas vezes a gente consegue atingir não pela racionalidade, mas pela criança que um dia a gente foi, ou pela criança que a gente gostaria que ela voltasse, né, que ela emergisse sim, das nossas memórias. E quando essas crianças encontram as nossas obras e que potencializam essas obras com a sua própria voz, aí o encanto com o objeto livro se dá, né, Lê? Porque é diferente, é, o objeto livro numa estante, ou o objeto livro na mão de uma criança, em que também não foi convidada para essa sensibilidade estética, é diferente do objeto livro que chega na mão de uma criança que recebeu todos esses estímulos que a gente está conversando. Essa conversa sim, materna, essa conversa da barriga, esse contar histórias. Eu venho de uma família muito simples, Ale, em que a minha casa não tinha muitos livros, mas a gente tinha a tarde que a gente puxava a cadeira de balanço e a gente conversava sobre absolutamente tudo e vinham muitas histórias. E o meu imaginário, ele primeiramente foi povoado pela oralidade, para depois sim, os livros chegarem. Então, o trabalho não está perdido. Então, mesmo aquelas crianças que não tiveram mães que leram em suas barrigas, ou mesmo as mães que adotam as suas crianças, é sempre tempo de começar, né? Essa sempre tempo de conversa. conversar. Sim, e a oralidade é importante também, né? E assim, e a gente ir observando o quanto ele passa de um leitor passivo para leitor ativo. E aí, nesse momento, é importantíssimo o objeto, a gente cuidar do livro que a gente faz, da ilustração, de ter. Não é simplesmente, mas está ali, tá, faz um livro grampeado, faz de qualquer jeito que é para beber. O bebê não lê. Né? Então, assim, isso me revolta. E algumas vivências que eu tive, a gente faz um trabalho chamado Terapia da Palavra, eu e Orlando, na música, porque aí na música eu não me seguro tocando um violão, assim, eu toco minhas músicas, uma coisa, mas né, a Mas musicalidade você vem toca, da não parte. toca? Eu toco, mas eu toco intuitivamente. Eu não sei o que eu estou tocando, eu fico muito nervosa, né? Então, assim, eu toco e toco brincando, brinco de tocar, mas não é um trabalho desse. No hospital, eu falei, não, tem que ter um músico, né? E aí o Orlando vai e eu faço as leituras. E a gente teve uma experiência com o livro Adivinha o Quanto Eu Te Amo, com um bebê de ele tinha 40 dias e ele estava assim, num lugar não era uma UTI neonatal, porque ele não estava dentro daquele, né, acrílico, mas era um lugar que ele ficava sozinho, a mãe ficava sentada durante o dia. E foi incrível, porque a gente viu no monitor, enquanto a gente estava lendo, assim, os médicos se juntaram, vieram, e a palavra, eu abri o livro e li para ele, mostrando as imagens para ele. Ele estava no respirador. Então, assim, a gente não tem ideia da potência que tem uma voz afetiva. E eu digo que muita gente briga comigo e fala assim, mas você defende que leia-se qualquer coisa na barriga? Eu falei, não, eu defendo que leia-se em voz alta. E aí, se você estiver lendo o seu Guimarães Rosa, você vai ler em voz alta. E naquele momento, o que se lê é o que menos importa. Né? Num outro momento, quando o bebê já está folheando ali, já está sentado no seu colo, já está diante daquelas imagens, daquelas cores, isso tudo é outro tipo de estímulo. Então, no colo é diferente. No colo, Porque eu não acho há que uma você tem que pensar. racionalização, né, Ale? Não há Sim, uma sim. racionalização, há uma percepção, há uma Sim. sensibilidade nessa E os leitura. bebês não são só sensoriais. Muita gente que trabalha acha que bebê é só sensorial, não é. Eles são intelectivos, eles sabem, assim, as sinapses, milhões, milhares de sinapses o tempo inteiro cerebrais, né? E potencializando, então, essas experiências, essas experimentações. Eu acho que a leitura, se inserida desde sempre, ela vai se ligar a algo prazeroso para o resto da vida. Ele pode até não se tornar um leitor,
Pode, e eu acho que isso é questão de escolha também. Não, não quero, não gosto, mas eu passei por isso e eu acho muito difícil, Eu também que um acho. bebê que tenha tido uma relação prazerosa, né, com o livro, com a literatura, com a leitura literária, ele não se torna um leitor. Você está com o Bliblão na mão aí, Ale? Blimblão? Tô. Tá aqui o Blimblão. Porque enquanto eu estava relendo algumas obras, eu me dei conta do Blimblão. E lembrei que esse lugar E aí o Blimblão, ele me traz muito esse lugar do retorno à casa, do retorno ao aconchego, né? Ele também é um livro que tem relação com a musicalidade, não é? Ele vem de uma canção. Totalmente. Essa coleção toda, a coleção chama Experimente a Palavra, e ela parte ou de uma parlenda ou de uma cantiga popular. Então, o Blimblão, ele vem do Bambalalão, que é a parlenda, né? Bambalalão, Senhor Capitão, e era o livro para trabalhar a audição. Mas em cada um deles, eu sempre achava outro sentido, né? E o Blimblão, ele brinca, a ideia de poder fazer a leitura brincada, sem você precisar de pop-up, sem precisar de um botão que você... Então, se você cria um botão no livro e a criança aperta no próprio livro, né? Cria uma brincadeira. E a ideia é essa, ela vem da musicalidade mesmo, né? Atenção, atenção, bem aqui embaixo do dedão tem a campainha e o botão. E aí a gente brinca e vai, né, a partir da cantiga, da sonoridade, do que eu ouvia. Eu também fui criada muito nas histórias contadas. Eu tive um tio maravilhoso, que foi casado com a irmã da minha mãe, tio Jorge Zaidan, jornalista, contador de histórias, que ele inventou pra gente um universo todo que ele não conheceu e que a gente visitou sem ter ido, né? Então essa coisa do contar, do narrar, ele reunia os sobrinhos para apresentar o disco novo do Roberto Carlos, sabe? Então, e aquilo, a partir daquilo vinham conversas e vinham histórias, e aí depois, claro, os livros e as experiências mais formais com leitura. Mas as histórias vieram primeiro muito da oralidade da música. E é um livro que também me remete muito a esse lugar da casa, esse lugar do conforto, do acolhimento, né? E fico pensando na importância das ambientações para a leitura. Recentemente, uma professora do colégio que eu trabalho, ela teve uma experiência virtual com as crianças, em que ela propôs, de fato, que cada criança construísse o seu cantinho de leitura. E o Blimblão, ele traz esse lugar, né, esse retorno. E aí ela tinha na tela dela uma quantidade muito grande de crianças lendo nos seus cantinhos de leitura. E essa experiência foi uma experiência muito significativa. Então o Blimblão, ele traz esse lugar também do retorno à casa, porque tem um determinado momento das narrativas em que as personagens vão falando das suas casas, né? Sim, a casa vermelha, a casa amarela, e esse lugar de você construir também a sua casa imaginária, né? E eu acho, assim, a gente pensando, eu estava pensando esses dias, né, na casa, e nessa importância que a casa ganhou, né? Porque a gente está em casa. E aí vem de novo essa imagem para mim, que eu falei, agora nossa casa é meio útero, né? Tá cuidando, tá nos protegendo e nos nutrindo para que a gente saia dessa mais forte. Então, assim, encontrar esse lugar, eu vejo assim, eu tô doida para sair, eu quero, né? Tem gente que fala assim, eu me maqueio toda para ir no portão pegar o delivery que vem, né? Então, a gente entender que esse espaço também é um espaço muito privilegiado, né? Muito privilegiado. E que esse privilégio também não é compartilhado por todos, porque esse paradoxo Não. também de fato acontece. A gente tem crianças que estão em situações de risco nesse momento, vivendo violências domésticas muito graves. A gente tem recentemente... Que não é acolhedora, né? Que a casa não é esse útero acolhedor. Pelo contrário, é assustador. E que também a literatura pode dar margem para essas boas conversas, né? Porque... E o brincar, né, Paulo? Eu acho que nesse caso, assim, principalmente quando você fala assim, não é só a criança que tem tudo, que consegue pegar um palitinho e navegar um mar inteiro. Então, acho que para essas crianças que estão ali numa situação, e que são muitas, a gente nem imagina, a gente nem... Né, do nosso lugar. Recentemente a gente tem o João Pedro assassinado pela polícia, a gente tem o Miguel que caiu
lá em Recife, por uma negligência da patroa da mãe dele. A gente tem crianças negras sendo assassinadas, crianças em situações de risco, né? E, em alguns momentos eu saio da minha casa para ir ao supermercado e eu vejo algumas situações, e não me cabe o julgamento, mas eu vejo algumas situações em que as crianças estão sendo colocadas em risco na pandemia, né? Eu vejo um movimento dos governos querendo um retorno da educação infantil. Então, as crianças, elas também estão em lugares de riscos e muitas vezes... E sendo desrespeitadas pelos adultos, né? E tem uma relação com a questão mítica, né? Muitas crianças, num processo de mitificação, elas eram sacrificadas aos deuses, né? Então, mesmo essas crianças que são assassinadas, muitas vezes aparecem na mídia como virou um anjo, agora está salvaguardada, o que é um equívoco muito grande, né? Porque a gente precisa ter uma justiça séria que dê conta de assegurar a vida para essas crianças, né? E elas estão em risco o tempo inteiro, né? E a gente precisa ter adultos conscientes de que eles colocam essas crianças em risco, né? De que com esse olhar tão equivocado e tão torto, né? Quem pode fazer a diferença e não faz, também está sendo desrespeitoso com essa infância, né? E a infância, assim como a gente defende que toda vida importa, toda infância importa, né? Toda infância tem que importar. E a gente não garantindo essa infância, a gente não dando essa segurança, a gente também impede que a humanidade tenha futuro, né? E aí eu me vejo em algumas situações, né, a mídia nos revela algumas situações de pais que querem proibir determinadas literaturas, que não querem que os filhos tenham acesso a determinados livros, ou mesmo a proibição de uma educação sexual nas escolas, o que tem gerado problemas seríssimos, porque adolescentes, crianças não têm acesso a conhecimento, a informação significativa. E aí a gente tem aumentos de abusos sexuais, aumentos de gravidez indesejada, o que é um equívoco tremendo, né? Então, essa infância que a gente pensa tanto enquanto infância preservada, ela sempre esteve em risco, mas no momento em que a gente tem uma sociedade violenta e que negligencia essa infância vai ficando num risco cada vez maior. Né? Sim, isso é importante a gente ter essa noção de que a primeira infância é o futuro, né? E assim, e a infância é o futuro, e a gente precisa começar a nutrir em termos de política pública mesmo, né? Então é um movimento muito grande, tem a rede nacional, a rede internacional pela primeira infância, que tem feito um trabalho bacana, que tem buscado apoio e buscado criar políticas públicas eficientes, né, para todos. Mas isso é uma luta também, porque a gente falava, assim, em 98, quando eu falava em leitura para a primeira infância, em leitura para bebê, as pessoas me olhavam torto. E ainda hoje tem gente que, sabe, que bota em dúvida se isso tem que ser feito ou não, se isso é ou não uma prioridade. Né? O que é uma prioridade absoluta, né? Porque a criança que tem acesso a toda essa sensibilidade, e acha o projeto do Nilê e outros projetos extremamente importantes por trazerem esse lugar da infância, e enquanto eu falo isso, eu lembro de você lá no Salão do Livro, Ale, a primeira vez que eu tive contato contigo, em que a gente se enche de livros, né, vai comprando livros, e uma criança veio na tua direção, e você rapidamente se desvencilhou dos livros, deu na mão dos colegas, e agachou para encontrar essa criança, né, para receber essa criança nos teus braços. E isso foi muito bonito, isso foi muito potente. Eu acho que a Ale teve um probleminha e travou, será? Será que ela está me escutando? Está me escutando, Ale? Agora caiu a luz aqui. Mas eu tirei da rede, caiu a internet, caiu tudo. Entendi. Não, o que eu estava falando é que você rapidamente se desvencilhou dos pacotes de livros e agachou para receber essa criança. E ao fazer isso foi muito impactante para mim, porque é muito importante essa horizontalidade, né, no diálogo com a criança. É muito importante que a gente reconheça essas crianças
como futuro, como nossa humanidade futura. É impossível a gente pensar numa humanidade sadia quando a gente não garante esse lugar da infância como um lugar seguro, um lugar sadio também. E o acesso ao livro, não só ao livro, mas às histórias, não só as histórias, mas as oralidades, não só as oralidades, mas as memórias, é justamente esse lugar da experiência Sim. com a palavra, da experiência com a sonoridade, da experiência com a musicalidade, né? E isso que você fala, eu aprendi na marra também, na prática, porque eu falei, não adiantava eu do meu olhar, assim, eu precisava enxergar o mundo com o olhar deles, com a ótica deles. E isso, para isso, eu precisei ir para o chão sempre, né? Então, assim, esse lugar de estar, não é de olhar no olho, de perceber, mas é de perceber a dimensão que eles percebem, né? Então, como é que você quer escrever para bebê se você está sempre olhando de cima para baixo? Como é que você quer fazer teatro para bebê? Como é que você quer trabalhar com primeira infância se você está sempre num pedestal achando que o que você sabe é que você é que vai ensinar? Né? Quando nessa relação a gente é que aprende o tempo inteiro. Né? Então é uma relação E, de entrega. Alessandra, e como aprender a ler sem ter livro? Né? Porque a gente está vivendo um momento de política pública também que o acesso a esse livro, é claro que eu estou falando da leitura do código escrito, né? Sim, Desse sim, contato sim. com a literatura escrita. É claro que a gente consegue ler de uma forma mais ampla o mundo, a experiência, os gestos, o movimento, sem ter o livro na mão. Mas a gente está vivendo também um momento de muita dificuldade desse livro literário para bebês, esse livro literário para crianças chegar até as instituições públicas, né, onde a gente tem a Sim. maior gama de crianças matriculadas. E essa conquista do código escrito também é muito importante, né? Você falava lá atrás da importância de ler para a criança na barriga. E eu defendo que essa leitura também seja leituras longas, que seja uma Sim, conversa da mãe com a sua barriga, de que sim. seja uma conversa do seu uma conversa entre essa criança nas suas percepções, independente dela entender o código escrito. Mas quando a gente vai avançando nessa relação com a palavra, é extremamente importante esse contato com o livro escrito, essa relação da Sim. imagem e da palavra. E a gente está vivendo também um momento de pouquíssimo investimento, tanto nas feiras literárias, como nos festivais, e também na compra de livros para acesso público dessas crianças das escolas públicas, né? Como você E tem isso é se interessante. virado para para os teus projetos? Como é que você faz? Meus projetos estão completamente parados, Fábio. Assim, eu estou no grupo de risco, né? Eu tive um câncer, descobri um câncer que eu comecei a tratar em novembro. E eu estou no grupo de risco, minha filha caçula está no grupo de risco, porque é cardiopata, então assim, eu estou completamente isolada e eu não sou uma pessoa que tenha muita agilidade nos meios digitais. Então fiz até algumas lives com crianças, foi maravilhoso, não, né, não tem, mas assim, os projetos, eu tenho escrito algumas coisas, tenho revisado livros que estavam para sair, que devem sair mesmo com a pandemia, mas eu tenho pensado muito nesse lugar de como chegar a essas pessoas que não têm, né? E muitas professoras até me buscaram, olha, eu estou chegando através do celular do irmão mais velho, o que que eu posso fazer, né? Então, buscar esse lugar mesmo da oralidade não vai resolver com a criança que está se alfabetizando, que parou o processo, né? Parou o processo. Mas eu lembro, tem casos de uma colega minha que contou que a mãe é costureira e a mãe cortava os moldes no jornal. E ela lia só que a mãe era analfabeta, não lia nada, ela inventava aquelas histórias. E aí, quando essa pessoa descobriu que o jornal não trazia nenhuma daquelas histórias maravilhosas que a mãe contava, e que a mãe dizia que estava lendo, e a criança quis aprender a ler, porque queria
ter acesso àquelas maravilhas todas que a mãe colocava. Então, esse campo do imaginário, do simbólico, é muito importante até nesse momento. Né? Se tem uma letra, se tem uma que seja, sei lá, o embrulho que vem, que você recebe, tem letra ali, faz daquilo um livro. Sabe? Nesse momento de alfabetização, isso é tão importante. Assim, claro que a criança não vai pegar aquilo e não vai ver a ilustração, não vai ter, mas ela tem que ali tem um código a ser decifrado. Né? E que ela pode decifrar-se também a partir daquela experiência de estar buscando algo que ela ainda não compreende, que ela ainda não sabe, mas aquilo pode ser um livro. Então, muito do que eu defendo que a gente deva trabalhar, né? Trabalhar não, brincar com os bebês, a gente pode fazer nesse momento agora. Então, se tem uma pessoa na casa que tem um celular, o celular tem letra, o celular tem, sabe, vamos inventar a história, vamos botar a nossa imaginação para funcionar, né? E vamos usar o que a gente tem e o que a gente não tem para construir. Então, assim, é difícil, às vezes, num ambiente de violência, de dificuldade, de mãe que está trabalhando e teve que se reinventar também, dos professores que estão se reinventando para dar essas aulas online. Né? Mas eu acho que a gente tem sim caminhos e que esses não lugares, a gente, né, eu não sabia que eu podia isso. A gente descobre essas potencialidades na dificuldade. Porque a gente vai entendendo também que as plataformas, né, Lê, ela vai trazendo uma experiência de leitura muito diferente também das relações presenciais. E que uma não substitui a outra, mas que são experiências diferentes, mas que também podem ser experiências calorosas, né? E sim, quando a gente fala dessas experiências calorosas, esse lugar do livro é uma experiência calorosa. Esse objeto livro que é constituído por tantas pessoas, tantas mãos, né, que se laçam para poder criar esse objeto potente de leitura, quando chega na mão do leitor, se é um leitor potente, se ele passa por esses caminhos que a gente falou no nosso encontro, desde essa sensibilização, desde dessa percepção e desde essa estética aguçada do olhar, é possível que essas crianças, ao se depararem com a letra, com a palavra escrita, ela também consiga transbordar essa palavra e constituir um universo muito maior do que aquilo que está escrito. E aquele objeto livro, que é um objeto materializado, ele torna-se imaterial na mão de um leitor, o que vai se tornando, na verdade, uma potência muito maior, né? Eu acho que a gente está nesse momento mesmo de reinventar tudo, né? De reinventar o que não tem, de construir esses imaginários. Ale, minha querida, a gente deveria fazer uma rave de live, que é muito assunto para conversar com você. Adoro, adorei. É uma delícia conversar com você, é uma delícia. Você é uma mulher muito inteligente, uma escritora muito sabida, uma mediadora de leitura muito bacana. Eu tenho o maior orgulho de ter convidado você para esse encontro. E a gente está quase acabando aqui, falta 2 minutinhos. Queria dar um beijo em você, um abraço, dizer que foi super bacana ficar contigo também nesse momento. Tem um povo aqui que entrou, que te conhece, que está falando que quer mais, que ler para uma criança dá poder. O Clube Livrinho, eu acho. É ler para uma criança, dar um poder, potencialidade infinita para ele. Olha, o povo está dizendo que foi muito legal, isso quer dizer que a gente pode ficar feliz, né, com o nosso encontro. Mas eu queria que eu prometo que eu vou responder as coisas ali depois, que eu não consigo. Eu fiquei sem luz, eu estou no escuro porque minha casa deu um pico aqui, ficou sem luz, sem internet. Sabe o que faltou a gente falar? Eu separei aqui para a gente falar do Minhoco Dorminhoco, que é um livro extremamente afetuoso. Me apaixonei pela ideia do minhoco buscar o beijo e errar o sentido. E esse livro teve censura também, porque eu não podia botar o minhoco beijando, na ilustração queriam botar o minhoco beijando atrás do pescoço. Eu falei, não, se o minhoco beijar o rabo da minhoca, eu não vou querer história, né? Então, gente, de onde será que vem esses censores, hein? Deve ser de um lugar que não entende nada de literatura, e muito menos de infância, né? Certamente, né? Não, é do que vem acostumado, né? Do que a escola está tentando, algumas escolas, né? Então, é sempre
Sempre uma construção, né, Fábio? Eu adorei também estar aqui, viu? Já tô querendo mais conversa com o Fábio. E vamos ver se você volta para o festival, né? Vamos dar aquela Vamos vez que sim. deu certo, eu quero você aqui no festival. Mais do que convidado, eu me convido para ir ao festival. Já tá bom. Será um prazer encontrar você e todos os leitores de Brasília. Tá bom? Muito